Pediram-me para falar sobre transferência embrionária. A transferência embrionária não é mais do que uma técnica reprodutiva multiplicativa que nos permite obter vários produtos de animais de valor económico, genético ou competitivo elevado, permite iniciar o trabalho de éguas novas, permite testagem de éguas novas, permite éguas com problemas anatómicos reprodutivos ou com risco de parto de éguas velhas obter produtos. Permite que animais não necessitam de sair da carreira competitiva, desportiva, para continuarmos a ter produtos dessas éguas. Permite, ao mesmo tempo, gerar um produto, uma égua que não é capaz de levar a termo uma gestação. E, muito importante e não é usado, serve também para testagem de garanhões. Nós podemos testar vários garanhões na mesma égua e, ao final de 2, 3 anos, nós percebermos qual é que é o emparelhamento melhor para aquele animal. Uma das coisas que também eu já ouvi de criadores, tanto em relação ao sêmen congelado como em relação à transferência embrionária, que é uma técnica que diminui a variabilidade genética, eu não acho, é exatamente o contrário. Sendo uma ferramenta multiplicativa, tal como a conservação de embriões ou conservação de sêmen, no caso da conservação de sêmen, permite utilizar garanhões de áreas geográficas completamente diferentes, aumentando a variabilidade genética. Da mesma forma, sendo uma ferramenta multiplicativa, a transferência de embriões permite-nos aumentar também a variabilidade genética. O que não aumenta a variabilidade genética são os emparelhamentos dirigidos por certos criadores, se utilizarem sempre os mesmos emparelhamentos. E aí sim, mas isso não é uma consequência da técnica, é uma má utilização da técnica. E uma das partes engraçadas que nós fizemos com o engenheiro António Vicente foi a transferência de embriões na raça Sorraia, e é muito importante para salvar raças em vias de extinção e, como tal, aumentar a variabilidade genética de determinados efetivos. A técnica começa com a seleção de receptoras. A seleção de receptoras implica uma alta fertilidade, o custo das receptoras tem que ser baixo, a idade deverá ser dos 3 aos 12 anos. Muitas vezes temos criadores que querem que tenham lá uma égua que já foi muito boa mãe, que tem 18 anos ou que tem 21 e que em termos genéticos não têm muito interesse e querem utilizar porque ela já foi muito boa mãe. Na grande maioria das vezes isso não resulta. Não quer dizer que já não tínhamos tentado e todos nós já não tínhamos feito o favor ao criador de utilizar uma égua velha que nós não tínhamos tanta confiança para tentar pôr um embrião. Não deverá ser essa a escolha. Deverá ser de fácil manejo, ter boas características maternais e uma anatomia semelhante com a da Dora. Ou seja, a anatomia semelhante com a da Dora é a estrutura, o diâmetro pélvico. É mais importante do que o tamanho da receptora. Muitas vezes olhamos para um animal e dizemos que o animal é grande ou é pequeno. Isso não nos interessa. O feto vai ficar no forno, na pelvis, não é? Nas pernas. Portanto, não nos interessa o tamanho da receptora, mas o diâmetro pélvico da receptora. Em termos de desvantagem da técnica, é uma técnica dispendiosa e houve aqui uma coisa, só um momento, tinha a seleção de receptoras, eu devia ter falado primeiro nisto, isto foi preparado agora. Em termos de desvantagem, a técnica é uma técnica dispendiosa e implica um número elevado de doadoras e receptoras. A técnica consiste na seleção das receptoras, como nós já falámos, na sincronização de éguas receptoras e dadoras, na inseminação da égua dadora, a recolha de embrião passado 6 ou 8 dias, dependendo se nós queremos congelar o embrião ou se queremos transferir o embrião a fresco, ou também pode estar dependente de serem éguas velhas ou éguas novas o dia que nós vamos fazer a recolha de embrião, a manipulação do embrião e a transferência do embrião para a égua receptora. A sincronização do embrião, uma receptora deve ovular um dia antes até 3 dias depois da dadora. Muitas vezes, e daí a necessidade, muitas vezes nós temos que ter um banco de receptoras. Eu acho que é a nossa limitação cá em Portugal, é termos um bom banco de receptoras, que eu acho que já falaremos um bocadinho adiante. Qual poderá também ser o papel da APSL, e visto que estamos
num fórum da APSL qual poderá ser o papel da APSL no aumento do banco de receptoras e na disponibilidade de éguas receptoras. A recolha de embrião não é mais do que é um procedimento muito fácil. Existe introdução, normalmente ocorre entre o 6º e o 8º dia, a introdução e fixação de um catéter num pós-colo uterino, faz 3 a 6 lavagens com líquido de embrião, muitas vezes lactato só é suficiente. Se estivermos a fazer lavagem a um dia precoce, muitas vezes temos que adicionar determinadas proteínas, de modo a que o embrião fique mais solto e temos uma taxa de recuperação melhor. Depois de recolher o embrião o embrião ficará retido neste filtro que vocês têm aqui e que está aqui dentro deste saquinho. O conteúdo é posto em placa de Petri e observação à lupa em câmara de fluxo laminar. Se tivermos embrião, convém passar o embrião por um meio de lavar o embrião em meio de cultura apropriado, de modo a aumentar a taxa de sobrevivência do embrião. Temos aqui vários embriões em diferentes estádios e com diferentes qualidades. Quando retiramos um embrião, também nós temos que perceber qual é a qualidade do embrião que nós estamos a retirar. Se tem boa qualidade, se não tem boa qualidade, e a qualidade nós vemos em 2 parâmetros. Primeiro, a qualidade celular do embrião e depois qual o estadio do embrião em relação ao número de dias que supostamente deveria estar. Nós sabemos que cada vez que há algum atraso do dia do embrião, do estadio do embrião, a nossa taxa de prenhez pós-transferência para uma receptora será menor. Da mesma forma, se tivermos um embrião com as células em que o grau de solaridade não seja tão bom, também vamos ter uma taxa de prenhez subsequente menor. Conseguimos ter ideia qual é que será a nossa taxa de prenhez aos 14 dias e por aí adiante. Depois temos um embrião, transferência para a égua receptora. Normalmente a transferência é não cirúrgica. Peço imensa desculpa de ter uma série de filhas em casa que não param quietas. Peço imensa desculpa. A transferência normalmente ocorre de uma forma não cirúrgica. Podemos utilizar os forceps Whistler. Nós usámos inicialmente e usámos principalmente quando a equipa ainda não estava formada. Hoje em dia não fazemos apenas com um inoculador metálico, como todos os outros colegas fazem, e a nossa taxa de prenhez pós-transferência é bastante boa. Que fatores é que afetam um programa de eficiência de transferência embrionária? Número 1, temos dois fatores. Primeiro, qual é que é a taxa de recolha? A taxa de recolha é influenciada pela idade das dadoras. Muito importante a qualidade do sêmen. Aquilo que eu estava a dizer há bocado era dos fatores mais fundamentais da nossa atividade. A fertilidade resolve-se com um bom sêmen, o melhor tratamento, isso é verdade. E todos os colegas aqui presentes sabem disso. Muitas vezes nós agimos em determinadas éguas a julgar que elas têm algum problema reprodutivo porque já tentámos 1, 2, 3 vezes e a égua não fica prenha. Muitas vezes não tem nada a ver com a égua, tem a ver com o garanhão. E uma das coisas que afeta também a taxa de recolha é o dia de recolha. Muitas vezes uma égua uma égua com tendência para fazer endometrites pós-inseminação, normalmente é uma égua com uma taxa de recolha menor e, portanto, nós temos que adiantar a recolha de sêmen. Peço desculpa. Miguel, traz as meninas para aí, pá.
resume a partir de casa. A taxa de prenhez, como eu disse, é influenciada pela classificação do embrião, pela qualidade do embrião, pela receptora, pelo dia da receptora. Se a receptora ovulou 2 dias depois, 2 dias antes da dadora, normalmente a nossa taxa de prenhez pós-transferência é menor. Se ela ovulou 2 dias depois da dadora, normalmente nós temos uma boa taxa de prenhez. Isto também é muito importante quando nós fazemos taxa de prenhez de embriões congelados. Nós não temos muitos resultados de embriões congelados, aquilo que nós temos são muito bons, são muito promissores, mas uma das coisas que nos foi dito, principalmente pelo professor António Rocha e pela Lisa McLennan, que foi quem nos formou em termos de congelamento de embriões, foi que a taxa, o dia da receptora que nós transferimos o embrião é um fator muito importante, para termos uma boa taxa de prenhez. A capacidade do técnico eu acho que é muito importante, muito sinceramente. Técnicos que estejam habituados a transferir embriões, que tenham câmaras de fluxo laminar, que consigam manipular o embrião em condições assépsias. Normalmente, um técnico detalhista normalmente tem bons resultados. Um técnico não detalhista que faz uma transferência uma vez por ano, normalmente não irá ter bons resultados. Os manejos das receptoras também são muito importantes na taxa de recolha. É importante também percebermos qual é que é a eficiência reprodutiva. Quando pomos uma égua num programa de transferência de embrião, o que é que nós podemos esperar? O que é que nós podemos esperar? Porque há muita gente que pensa que põe uma dadora e quer 3, 5 produtos da dadora. Na raça lusitana estamos limitados a 3 embriões por ano. Na grande maioria das vezes pode ser suficiente. Mas temos éguas que, por exemplo, podem nos dar mais embriões e eu gostava de falar disso a posteriori. Porque é esta limitação? Mas há muitos criadores que julgam que vão tirar embriões e que vão conseguir tirar 1, 2, 3, 4, 5 de uma vez e que é tudo fácil. Não. A eficiência reprodutiva por ciclo são cerca de 36%. Nós temos uma taxa de recolha de embrião, ou seja, uma égua que é inseminada e depois retiramos embrião, fazemos uma lavagem, sair ou não sair embrião, normalmente entre os 40% e os 70%, dependendo da qualidade da receptora e da qualidade do sêmen. Aqui eu ponho 50% a 70%. A taxa de transferência, ou seja, depois de termos um embrião e temos uma gestação positiva na receptora, também entra entre os 50% e os 70%. Se multiplicarmos as duas taxas, cerca de 60%, que é uma eficiência reprodutiva nos dois casos muito boa, ou mediana boa, nós temos uma taxa de sucesso de cerca de 36%. Isto é que eu gostava de deixar claro. Cada ciclo, cada inseminação que nós fazemos, nós precisamos, em média, de 3 inseminações para recolher um embrião que esteja positivo na égua receptora. E não vale a pena estarmos a pensar noutros valores, que isto não acontece. Claro que há casos de sucesso que nós em um mês, em 2 ciclos, tirámos 3 embriões, ficaram nas receptoras. Mas para acontecer isso em determinadas éguas ou em determinados anos, se calhar vamos ter outros anos em que elas vão precisar de 3, 4, 5 ciclos até conseguirmos retirar um embrião. É importante termos noção da eficiência reprodutiva. Aqui está a taxa que nós tivemos nos últimos 3 anos. No ano 2017 recolhemos cerca de 41 embriões, ficámos com 35 receptoras por ano. No ano 2018, cerca de 60, tivemos bastantes lavagens uterinas. E no ano 2019 decresceu outra vez para 35. É esquisito, mas eu acho que este ano, 2020, nós vamos ultrapassar estes valores. Não sei o que é que se está a passar, mas temos tido mais procura e que eu acho que talvez seja normal dentro da conjuntura atual. Muitas vezes as pessoas olham para o efetivo e dizem assim, eu só quero reproduzir aquilo que é bom e que vou ter mercado para vender daqui a 1 ano ou 2, porque o mercado dos animais de qualidade existe sempre. E provavelmente este ano vamos ter um acréscimo de número de éguas
no programa de transferência, do número de embriões, no número de embriões transferidos, provavelmente vai ser maior ou igual a 2018. Aqui em termos de taxas, para um bocadinho para percebermos se nós estamos com uma taxa superior ou inferior àquilo que seria expectável, percebemos que a nossa taxa de sucesso por ciclo anda nos 39%, 37%, 39%, portanto, dentro daquilo que seria normal e expectável num programa de transferência. A nossa eficiência reprodutiva no nosso programa de transferência está semelhante àquilo que se passa nas melhores práticas estrangeiras. Claro que podemos aqui ter uma taxa de transferência, ou seja, depois ter um embrião um bocadinho melhor, cerca de 85%, se tivermos um bom banco de receptoras, ou podemos ter uma taxa de transferência um bocadinho menor, no caso de termos um banco de receptoras que não é tão bom. Também, se trabalharmos com éguas novas, provavelmente a nossa taxa de recuperação vai aumentar. Se trabalharmos com bons sêmenes, provavelmente a nossa taxa de recuperação também vai aumentar. Mas, em média, o que nós podemos esperar são cerca de 36%, 39% por ciclo. E, provavelmente, em 1 mês e meio, 2 meses, nós vamos conseguir, numa égua, num programa de transferência de embriões, nós vamos conseguir ter um embrião por cada mês e meio. É o que será normal. E cada vez que pensemos em coisas muito diferentes disto, não é normal. Agora, a parte mais importante, e que eu acho que é muito importante para nós veterinários e também é muito importante também para o criador, perceber se vale a pena, se economicamente é rentável ou não, meter uma égua de um determinado custo reprodutivo. Eu pus aqui uma égua, um valor de 25 mil euros, que eu ponho assim, é uma égua de um muito bom potencial reprodutivo, e se compensa ou se não compensa, reproduzir esta égua, multiplicar esta égua. Os nossos custos, com alguns custos que estão aqui, um custo de sêmen na ordem dos 1.500 euros, uma manutenção anual de cada animal de 1.000 euros. Aqui a amortização da égua é a parte que é variável. Se tivermos uma égua que custa 25 mil euros, se tivermos um produto por ano, em média ela vai-nos produzir 12 produtos ao longo da vida reprodutiva dela. Provavelmente o João terá dados diferentes, mas se calhar em média uma égua produz cerca, uma égua lusitana tem 8 a 12 produtos ao longo da carreira reprodutiva dela. Se fizermos 12 produtos, temos uma taxa de amortização de cerca de 2 mil euros, uma égua que tenha um custo de 25 mil euros. Se entrarmos num programa de transferência de embriões, este custo diminui para 600 e qualquer coisa. O custo total do poldre ao desmame, por inseminação artificial, e é bom que nós tenhamos noção destes valores, anda na ordem dos 5 mil euros. Num programa de transferência embrionária, se calhar anda na ordem dos 6 mil euros, se contarmos com a amortização da égua. Uma égua de elevadíssimo potencial reprodutivo genético, provavelmente são aquelas éguas que compensa bem entrarem num programa reprodutivo, e nessas éguas, provavelmente são poucas as éguas lusitanas que compensam em termos de animal. Eu não estou a falar em termos de venda de produto, que isso é outro assunto. Estou a falar em termos de custo do animal. Provavelmente uma égua de 50 mil euros, essa sim será uma égua para entrar num programa de transferência embrionária. E o custo dela, de poldre ao desmame, pode andar entre os 6.700 num programa de transferência embrionária e 7.000 num caso de uma inseminação normal. Como aumentar a eficiência num programa de transferência embrionária? Da parte dos técnicos, da parte de nós, médicos veterinários, nós temos que ter atenção aos detalhes. Temos que educar, temos aqui um papel de educação aos criadores, que é, você quer vários embriões, então vamos começar com os emparelhamentos mais fáceis, vamos começar com aquilo que é mais fácil, de modo a termos algum produto daquele animal, e só depois é que vamos complicar a nossa vida. E provavelmente isto é uma parte que pode entrar aqui a associação do porcento lusitano e a associação entre veterinários de reprodução, que é criar um banco de receptoras ao nível nacional. A associação, como é que poderá ter um papel importante neste banco de receptoras nacional? Por exemplo, mantendo reprodutivamente
reprodutivamente determinadas éguas lusitanas. Eu sei que me vão dizer, e que o João vai se tirar ao ar a dizer que isso legalmente não é possível. É possível noutros países. Nós podemos matar reprodutivamente noutros países determinados animais, tirá-las da raça. Não é tirá-las da raça, é dizer estes animais não estão, deixa de ser possível este animal reproduzir para a raça, e portanto as pessoas começam a ter vontade de pôr éguas num programa e até vendê-las barato ou dá-las de uma forma para aumentar o banco de receptoras a nível nacional. Se não o fizermos, provavelmente não vamos utilizar estas receptoras, as lusitanas, que têm determinadas qualidades maternais muito importantes a nível como receptoras. Uma coisa importante também é pensarmos no futuro. O Pedro também já falou e o Dr. José Carlos Duarte também já falou sobre isto. O futuro é um bocadinho aquilo que os criadores quiserem que seja. Nós temos capacidade técnica para oferecer serviços, nós temos capacidade técnica para evoluirmos tecnicamente. É necessário, mas é que os criadores também acham que essa técnica é importante para a raça e é importante para a reprodução das suas matrizes. Nós estamos cá para oferecer, todos nós estamos cá para oferecer um serviço de qualidade, um serviço das mais altas técnicas disponíveis. É necessário que seja solicitado. Ok, Miguel, boa. Levantaste aí umas lebres boas de correr, eu acho que isso dava para outros programas, nomeadamente o Banco das Receptoras. Essas que tu dizes, eu, se calhar, como sou todo do mercado, o Estado tem uma cavalaria, também podia disponibilizar algumas éguas, se calhar, no sentido de se criar ali um banco de receptora. Enfim, são lebres que eu prefiro não contar com o Estado. Eu prefiro contar com criadores e a parte privada. A gente não conta. Mas está bem, Miguel, não vamos por aí. Olha, há aqui uma questão levantada pelo Carlos Andrade, um bocadinho escorregadia, especulativa, não sei, porque cada um terá a sua opinião, e não sei se há dados científicos, o Sr. António Rocha e outros. O ambiente materno influencia grandemente o produto obtido, independentemente de ser mãe biológica ou não. Daí que o tamanho e temperamento vão ter um papel fundamental no que se vai obter. O que é que acham? Acho que é mais uma opinião. Não, hoje em dia, se falarmos em termos de epigenética, cabe lá tudo, não é? Podemos dizer que o efeito in utero tem muita influência, principalmente no tipo de genes que estão a ser segregados a cada momento, pode ter influência no produto final. Então, nesse caso, então tem tudo. Claro que a égua receptora vai influenciar o produto final. Em termos de dimensão uterina, claro que a égua receptora pode influenciar o produto final. Se for uma égua pequena ou se for uma égua grande, o Twin Callan já fez essa experiência e influencia, como é óbvio, o produto final. Eu posso dizer a experiência que nós temos e o trabalho científico que foi feito pela Ana Luísa, que trabalha connosco, que foi ver qual é que é, foi feito pela Ana Luísa e foi feito também pela Maria João Fradinho, que é a influência na receptora, a influência do tamanho da receptora no desenvolvimento do polvo. E uma coisa curiosa foi que a raça lusitana foi testada, raça alemã, raça lusitana, trutadoras e porçanga árabe. E posso dizer que a raça lusitana em nada ficou a dever em relação às trutadoras. Em relação à alemã ficou a perder, mas em relação às trutadoras, que é a raça mais utilizada como receptoras, em nada ficou-se a dever. Em termos de capacidade leiteira, ganhos médios diários, a nossa raça lusitana tem uma capacidade materna e produtora de leite bastante boa. Muito bem. Há aqui outra questão que penso que já terás respondido, julgo que é do Tiago Gomes, o nosso colega. Gostava de colocar uma questão na experiência do Miguel: qual o número viável de embriões por época na nossa raça?
E está ligado também a uma outra pergunta: quantos embriões por ano, ou qual seria a tua experiência nesta frequência? Bem, temos éguas que podem nos dar como temos éguas que nos dão 5, 6, 7, nós já tivemos éguas que nos deram 8 embriões numa época reprodutiva, foi assim o nosso limite. Eu não percebo, mas é porque a limitação. E havendo limitação, e havendo uma razão para a limitação, porque é que a raça lusitana, como tem limitação também para os garanhões, mas se ultrapassarmos o limite, existe um pagamento por cada animal que ultrapassou aquele limite no caso dos garanhões. Porquê é que não acontece a mesma coisa nas éguas? Porquê é que não se paga um determinado FII ultrapassando o limite das 3 éguas? Não percebo essa discriminação entre garanhões e éguas, nem esta limitação. Provavelmente serão raríssimos os casos em que nós iremos fazer mais do que 3 embriões com um determinado animal. Eu só não percebo dizer porquê 3, porque não 10, porque não 2, porque não 1, e deixar de só a transferência de embriões para casos de éguas velhas ou éguas em desporto. É só porque eu gostaria de perceber as razões. Quem decide 3 embriões teve uma razão qualquer para decidir que só se podia fazer 3. Eu gostaria de perceber porquê. Ok, eu julgo que isso são boas questões para os criadores, junto da sua associação, responderem e determinarem aquilo que, ao fim e ao cabo, a associação é a constituição dos criadores e é por aí que irão certamente. Caiu aqui uma outra pergunta. Eu julgo, João Ralão, que estaremos próximo do fim. Como é que estamos de tempo? O meu amigo quer acrescentar alguma coisa aqui na logística da intervenção? Diga lá, sugestivo. Já não está. A única coisa que eu queria era agradecer a vossa... Não, ainda não acabámos. Era só para termos uma ideia do tempo. Enquanto houver interesse, enquanto houver perguntas, enquanto houver alguma coisa a transmitir a todos os presentes, nós achamos que sim, não vale a pena estendermos demais e acho que está com tanto interesse. Se houver mais questões e houver mais alguma coisa para que possamos transmitir, penso que está tudo na sua mão. Nós apenas começamos e fechamos e só estou a fazer a orientação com os seus oradores e com o professor António Rocha, aquilo que consideram interessante transmitir. Há aqui uma questão que devemos abordar, de novo do Carlos Andrade, em relação à sazonalidade. Eu vou ler rapidamente. A sazonalidade em Portugal não é tão marcada como no norte da Europa. No entanto, sabe-se que a temperatura tem influência, por exemplo, na dimensão dos testículos e daí necessariamente na produção de sêmen. Já tive éguas a parir em todos os meses do ano e não é no Garanhão que encontrei a menor ou maior facilidade em haver éguas fecundas, mas no comportamento da égua que, face a variações no tempo, podem atrasar a evolução dos folículos ou haver involução e ficarem gestantes após 2 ou mais manifestações possíveis. Em relação a condicionar a aprovação de garanhões pela qualidade do sêmen, não concordo. Necessitam de ser férteis, podem ou não ser mais valorizados se a qualidade permite inseminação com sêmen fresco ou congelado. Sabemos que há garanhões com má qualidade de sêmen e têm mais de 100 filhos. Portanto, há aqui uma certa discordância em relação à sazonalidade, que é admissível, mas as experiências que temos também, enfim, de alguma casuística também alargada, leva-nos a concluir, como o professor António Rocha, como a Cristina, que determinam que a sazonalidade tem alguma importância neste trabalho. Não sei se querem avançar alguma coisa mais. Só acrescentar, a sazonalidade existe. É verdade que, em termos de latitudes no globo, há diferenças no comportamento que isso provoca nos animais. Mas também aqui foi dito que temos muitos animais que mantêm a ciclicidade e o comportamento reprodutivo ao longo de todo o ano. Portanto, isto não é regra geral, estamos a falar, em princípio, alguma porcentagem vai exibir esta diferença de ciclicidade reprodutiva ao longo do ano. Mas isso não quer dizer que isso não aconteça. E principalmente, Pedro, não sei se tu também tens essa experiência, e o Miguel também, há bocadinho falaste, e bem, não se faz ativamente, eu também não conheço nenhum criador que faça a manipulação do fotoperíodo para ter as éguas a ciclar o ano inteiro, mas
tenho vários casos dessa manipulação acidental, chamamos-lhe assim, em éguas, por exemplo, estabuladas, éguas de obstáculos, por exemplo, que estão em estábulos com as luzes acesas 12 horas por dia, de verão e de inverno, e essas éguas, pelo menos da minha experiência, já vi essas éguas a ciclar o ano inteiro. Em dezembro estão a ciclar normalmente, como em janeiro, muitas vezes nem sequer passam pela fase de transição, e eu acho que isso também tem um bocado a ver com a presença artificial de luz, mesmo que não seja com o objetivo primário de manter as éguas a ciclar e de evitar a sazonalidade. Pelo menos a mim já me aconteceu várias vezes. Quem diz éguas de obstáculos diz outras éguas. Falo na disciplina, não de dressage, porque há relativamente pouca população do sexo feminino nessa disciplina, e enquanto isso não acontece no nível dos saltos de obstáculos ou no concurso completo, e noto alguma diferença na sazonalidade dessas éguas em relação às nossas éguas lusitanas que andam tradicionalmente no campo e que apanham apenas a luz que o sol lhes dá. Eu tenho uma experiência um bocadinho diferente. Eu tenho alguns criadores, pequenos criadores que fazem fotoperíodo em éguas. Tenho também casos em que provavelmente as éguas não deixaram de ciclar, eles entraram com fotoperíodo e assim que passaram para a clínica, muitas delas entraram em anestro. E, portanto, é espetacular para ti. Elas estavam a ciclar e passaram 2 meses na clínica sem ciclar. E isso também já me aconteceu. Certo. Pois. Mas há alguns pequenos criadores que me perguntam como é que se faz e que já começaram a fazer em anos anteriores ou irão fazer nos próximos anos. É isso. Olha, tinhas aqui um comentário a dizer que tinham medo do veterinário. Não sei se viste, mas diziam que as éguas não ciclavam porque tinham medo do veterinário. É Também. Eu também tinha. Se eu fosse égua, também tinha. Só acrescentar que o importante é isso, é os espectadores saberem que, caso isso seja uma situação que vos esteja a causar algum constrangimento grande nos vossos planos esportivos, existem alternativas, existem ações e aconselho-se com o vosso médico veterinário, porque essas situações podem ter algum controle técnico se forem aconselhados por nós. Não é uma situação que se tenha a sofrer invariavelmente todos os anos, porque não há nada a fazer, não é o caso. Há algumas coisas que se podem fazer. Talvez mais uma questão só para irmos a caminho do fim, atendendo a que levamos quase 2 horas no ar. A criptorquidia, há um criador que põe a questão, o Mário Franco, é geneticamente transmissível? Há alguns estudos nisso, eu não sei. O que eu posso dizer sobre a criptorquidia? Todos sabemos que o cavalo continua fértil, não é? Só com o testículo. Não é esse o problema. Mas, aparentemente, pelo menos em algumas linhas e raças de cavalos, tem, como noutras espécies, uma base hereditária. Não sei se o António Vicente tem comentários sobre isso, mas esse é um dos problemas da criptorquidia. E não sabemos se tem uma influência negativa também no desenvolvimento das próprias filhas. Pode haver uma predisposição genética, não é? Exatamente. Muito bem. Eu julgo que respeitámos a plateia, as perguntas. Não sei se estivemos ao nível dela, que sei que é grande e importante, mas fizemos o nosso melhor. Julgo que os 3 ponentes e nós próprios, enfim, na dimensão daquilo que podemos fazer, nesta experiência agradável que o Corona nos veio trazer, se calhar, se não fosse o Corona, outra coisa qualquer. Acho que isto futuramente também vai passar a ser assim, porque juntamos com facilidade muita gente à volta de um tema e acho que, pelo menos, sob o ponto de vista da sonoridade e das intervenções, isto correu muito bem. Queria mais uma vez, em nome da associação, que eu também sou um dos convidados por isto e, portanto, não tenho que o fazer, ponho-me à disposição para eventualmente sermos julgados perante a plateia e perante o convite que nos fizeram. Muito obrigado da minha parte e da parte de todos vós, mas há sempre uma última palavra no sentido de quererem transmitir mais alguma ideia e irmos a caminho do fim.
Da parte da associação, eu queria agradecer ao Dr. Zé Carlos Duarte, ao professor António Rocha, como moderadores, a sua experiência, muito transmitiram, à doutora Cristina Cozinha, ao Dr. Pedro Costa e ao Dr. Miguel Bernice, tudo o que nos transmitiram, a todos os que estiveram a ver e a todos os que não puderam, porque como temos aqui só poderem participar 100 pessoas de cada vez, mas é um número extremamente interessante. E tivemos 100 pessoas, foi? Desculpe lá, João. Não tivemos mais, não conseguimos, foi passado os 100, mas tivemos bastante mais de 100. E, portanto, queríamos agradecer. Quero agradecer também ao engenheiro António Vicente e ao Dr. Tiago Gomes, que aqui estiveram a dar o seu apoio para que isto corresse o melhor possível. E, portanto, em nome da APSL, só quero agradecer a todos e pensamos, se calhar, fazer mais iniciativas destas, porque nos parece que são um sucesso, contando com a vossa colaboração, e estes moderadores e estes oradores fizeram um trabalho excelente e queremos agradecer muito à vossa presença.